Exercício gratuito de cargos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Segundo, conferir ao servidor municipal outras atribuições além das inerentes ao cargo de que seja titular, salvo para o exercício do cargo em comissão ou grupo de trabalho. Artigo 5º. Artigo 5º em discussão e em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 6º. Os cargos podem ser de provimentos efetivos ou de provimento em comissão. 6º. Artigo 6º em discussão e em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 7º. As funções gratificadas correspondem a cargos de direção, chefia e assessoramento atribuídos transitoriamente a servidores efetivos. Artigo 7º em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos parlamentares. Artigo 8º. São requisitos básicos para ingresso no serviço público. Primeiro, nacionalidade brasileira ou equiparada, o gozo dos direitos políticos, a quitação com obrigações militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, a idade mínima de 18 anos. 6º, a boa saúde física e mental comprovada em prévia inspeção médica oficial admitida a necessidade física parcial, de forma que a lei estabelece. 7º, habilitação legal para o exercício do cargo. 8º, não está incompatibilizado para o exercício de função pública em razão de penalidade sofrida de forma de lei. Parágrafo 1º. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Parágrafo 2º. Às pessoas portadoras de necessidades especiais é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a necessidade de que são portadores, sendo a eles reservado 5% das vagas oferecidas no concurso, desde que a fração obtida deste cálculo seja superior a 0,5 décimo. Parágrafo 3º. Lei específica definirá os critérios de admissão para as pessoas de que trata o parágrafo anterior. Artigo 8º. Artigo 8º com todos os seus parágrafos e alíneas em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 9º. O provimento dos cargos públicos e a movimentação de servidores fazar-se-ão mediante ato de autoridade competente. Primeiro, de cada poder. Segundo, do dirigente superior de autarquia ou da fundação pública. Parágrafo único. A investidura, nos termos do inciso 2º, suborna-se ao referendo do chefe do Poder Executivo. 9º. Em discussão, o artigo 9º com suas alíneas e o seu parágrafo único em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 10º. A investida em cargo público ocorrerá com a posse. Em discussão, o artigo 10º. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 11º. São formas de provimentos em cargo público. Primeiro, nomeação. Segundo, promoção. Terceiro, readaptação. Quarto, revisão. Quinto, reintegração. Sexto, recondução. Artigo 11º. Artigo 11º com todas as suas alíneas em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 12º. A nomeação fazar-se-á, primeiro, em caráter permanente quando se trata de provimentos em cargo de classe inicial, de carreira ou em cargo de provimentos isolados. Segundo, em caráter temporário para cargo de comissão em livre nomeação e exoneração. Parágrafo único. A designação para a função de direção, chefia e assessoramento superior a intermediário recairá preferencialmente em servidor ocupando o cargo de provimento permanente, observados os requisitos estabelecidos em lei e em regulamento. Artigo 12º com todas as suas alíneas e o seu parágrafo único em discussão.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 13º, a nomeação para cargo isolado ou de carreira depende da prévia habilitação com concurso público de provas ou de provas de títulos obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Artigo 13. Artigo de número 13. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 14. Os cargos em comissão de livre nomeação serão providos mediante a escolha do prefeito. Artigo 14. Artigo 14. Em discussão e em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 15. Promoção é a elevação do servidor em caráter efetivo à classe imediatamente superior a que pertence na respectiva série de classe. Parágrafo 1º. O requisito para ingresso e o desenvolvimento dos servidores na carreira mediante promoção serão estabelecidos pela Lei de Classificação de Cargos que dispuser sobre o sistema de carreira da administração pública municipal e seus respectivos regulamentos. Parágrafo 2º. Não haverá promoção de servidor em disponibilidade. 15. Artigo de número 15, em discussão e em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade com todas as suas alíneas e parágrafos. Artigo 16. Compete à unidade de pessoal de cada órgão ou entidade processar as promoções na forma estabelecida em regulamento. 16. Artigo 16, em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 17. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Parágrafo único. Se julgado incapaz para o serviço público, o servidor será aposentado. Parágrafo 2º. A readaptação será efetivada em cargo de carreira e atribuições afins respeitada e habilitação exigida. Parágrafo 3º. Em qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar aumento ou redução da remuneração do servidor. 17. Artigo 17, em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 18. Revisão é o retorno e atividade do servidor aposentado por invalidez quando por junta médica oficial forem declarados insubsistentes aos motivos determinantes da aposentadoria. 18. Artigo 18, em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 19. A revisão faz-se-á a pedido de ofício no mesmo cargo ou na hipótese de esta ter sido extinto ou encontra-se provido em cargo de atribuições assemelhadas sem redução do vencimento. 19. Artigo 19, em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 20. Respeitada a habilidade profissional e a revisão faz-se-á no mesmo cargo anteriormente ocupado ou em outro de atribuição análogas e dá igual vencimento básico. Artigo 20, em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 21. Não poderá reverter a aposentadoria que já estiver completada 70 anos de idade. Artigo 21, em discussão e em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 22. Reintegração é a revestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de uma transformação quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial. Parágrafo 1º. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidades. Parágrafo 2º. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização, aproveitando em outro cargo ou ainda posto em disponibilidade remunerada.
22. Artigo 22, com todos os seus parágrafos e alíneas. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 23. Recondução é o retorno do servidor estável no cargo anteriormente ocupado e decorrerá de: primeiro, inabilidade com estágio probatório relativo a outro cargo. Segundo, reintegração do servidor anterior ocupante. Parágrafo único. Encontra-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro cargo de atribuição e vencimento compatíveis ou posto em disponibilidade remunerada. 23. Artigo 23, com suas alíneas e o seu parágrafo único em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 24. A investidura em cargo de provimento efetivo será feita mediante concurso público de provas ou de provas de títulos, podendo ser utilizadas também provas práticas na forma do regulamento. Parágrafo 1º. O tempo de serviço dos servidores declarados estáveis e não estáveis será contado com título quando se submeter a concurso para fins de efetivação. Parágrafo 2º. Não se abrirá novo concurso público enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo validado ainda não expirado. Parágrafo 3º. A nomeação em consequência do concurso público dar-se-á em ordem rigorosa de classificação dos candidatos após prévia inspeção médica oficial. 24. Artigo 24 em discussão e em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 25. A realização dos concursos será centralizada em órgão próprio, observadas em normas gerais estabelecidas em regulamento. Parágrafo único. Além das normas gerais, os concursos públicos serão regidos por instruções especiais com ampla publicidade. 25. Artigo 25 em discussão e em votação, com todos os seus parágrafos e alíneas. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 26. A prazo de validade do concurso, as condições de sua realização, os critérios de classificação e convocação e o procedimento recursal cabível serão fixados em edital que será publicado no Diário Oficial. 26. Artigo 26 em discussão e em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 27. Não será aberto concurso para provimento de cargo público enquanto houver indisponibilidade de servidor de igual categoria e do cargo a ser provido. 27. Artigo 27 em discussão e em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 28. Concluído o concurso público e homologado os seus resultados, terão direito subjetivo à nomeação os candidatos aprovados dentro do limite de vaga dos cargos estabelecido em edital. Obedecida a ordem de classificação, ficando os demais candidatos mantidos em cadastro de reserva de concursados. 28. Artigo 28 em discussão e em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 29. Posse e a investidura em cargo público e aceitação expressa das atribuições de deveres e responsabilidades inerentes ao cargo, com o compromisso de bem servir formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado. Parágrafo 1º. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contada a publicação do ato de provimento prorrogável por 30 dias e o requerimento do interessado e a critério da autoridade competente. Parágrafo 2º. Em se tratando do motivo de força maior, o caso fortuito devidamente comprovado, o prazo a que se refere o parágrafo anterior será contado a partir do dia imediato ao do impedimento. Parágrafo 3º. Só haverá posse nos casos de provimento inicial por nomeação. Parágrafo 4º. A nomeação para os cargos de provimento efetivo se dará mediante portaria coletiva ou individual. Parágrafo 5º.
No ato da posse, o servidor apresentará obrigatoriamente: primeiro, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Segundo, declaração de bens. Terceiro, os demais documentos necessários. Parágrafo 6º. Será tomado automaticamente sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto nos parágrafo 1º e 2º deste artigo 29. Artigo 29, com todos os seus parágrafos e alíneas em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Parágrafo 30. Artigo 30. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que foi julgado apto física e mentalmente o exercício do cargo. Artigo 31. Artigo 30, com seu parágrafo único em discussão e em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 31. São competentes para dar posse às autoridades indicadas no artigo 9º desta lei, salvo delegação de competência ortogada nos termos da lei orgânica do município. Parágrafo único. A autoridade que der posse verificará sob pena de responsabilidade se forem satisfeitas as condições legais para a investidura. 31. Artigo 31, com seu parágrafo único em discussão e em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 32. Exercício e efetivo desempenho das atribuições do cargo. Parágrafo 1º. É de 30 dias o prazo para servidor entrar em exercícios contados. Primeiro, da data da assinatura do termo de posse. Segundo, da publicação oficial do ato do caso de reintegração. Parágrafo 2º. Será exonerado o servidor empossado que não entrar